Christian Bale explodiu ao voltar aos cinemas como Batman na obra-prima de Christopher Nolan, onde Batman continua tentando limpar as ruas corruptas de Gotham City, onde um novo aterrorizante vilão aparece na forma do Coringa, interpretado com muita perfeição pelo ator Heath Ledger, um personagem perverso que representa nada além de caos e anarquia, e que não vai parar por nada para provar a Batman que a cidade não pode ser salva, enquanto ele tenta destruí-la impiedosamente, ao mesmo tempo em que Harvey Dent, interpretado por Aaron Eckhart, torna-se um novo rosto da salvação de Gotham, onde ele também tenta limpar a cidade com os interesses mais puros, mas que também acaba tendo consequências devastadoras. E se você está gostando de nossos vídeos, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e o seu comentário também é muito importante pra gente. Bora pro vídeo? O Cavaleiro das Trevas é um desses casos raros de uma sequência sendo realmente melhor do que o original, e é definitivamente uma das maiores sequências de todos os tempos. Eu vou deixar uma pergunta e vocês me digam nos comentários como o Coringa conseguiu essas cicatrizes. Então, bora conferir? Número 10. Ideia original para uma sequência de Batman Begins. Mesmo antes da conclusão de Batman Begins, o roteirista David Squire estava esperando uma sequência. Não só uma, mas uma segunda e até uma terceira. E em sua visão original, de onde as sequências seriam bastante diferentes do que acabou sendo visto no cinema. Originalmente, o Coringa apareceria na segunda e terceira parte, sendo o terceiro filme aquele que introduziu o personagem Duas Caras, com o Coringa marcando Harvey Dent durante seu julgamento, levando-o a se tornar Duas Caras. E isso fez o filme estar em sintonia com a história de origem de Duas Caras nos quadrinhos. E foi também essas previsões iniciais de planejamento das sequências que a Warner Brothers colocou oficialmente o filme em produção com o título O Cavaleiro das Trevas, tornando o primeiro filme live action do Batman a não representar o nome Batman nos títulos. Número 9. Christopher Nolan não retornará para as sequências. Após o término das filmagens de Batman Begins, que rejuvenesceu a franquia após o terrível Batman e Robin, Nolan não estava mais disposto a seguir em frente com o Cavaleiro das Trevas. Apesar de Batman Begins ter terminado com suspense de que haveria uma sequência com o Coringa, parece que ele estava pronto para deixar outra pessoa assumir a franquia com a próxima sequência. Após Batman Begins, Nolan fez o grande truque que também estreou Christian Bale. Enquanto fazia esse filme, a ideia de fazer um filme com o Coringa, o maior e mais exibido vilão dos quadrinhos de todos os tempos, parecia simplesmente irresistível. Então, ele se uniu ao seu irmão Jonathan Nolan e o David Squire para escrever a continuação de Batman Begins, onde se inspiraram em várias HQS e da DC, com o Cavaleiro das Trevas e o Longo Dia das Bruxas. Nolan desenvolveu na primeira pessoa do Coringa dos quadrinhos, com ênfase na loucura do Coringa, e retirou o hábito de fumar o cachimbo de Bruce Wayne. E o Cavaleiro das Trevas se tornaria a primeira sequência de Christopher Nolan, onde ele trabalharia, já que inicialmente não tinha interesse em fazer sequências de filme. Número 8. Tema de escalada. Um tema que Nolan queria explorar em O Cavaleiro das Trevas era a teoria da escalada, uma espécie de método de causa e efeito, em que um evento acontece e que por sua vez desencadeia uma série de outros eventos como consequência. Ele sentiu que, como nos quadrinhos, era que a simples presença do Batman muitas vezes criaria vilões loucos e insanos em Gotham City. O que levanta a questão: ter o Batman como protetor de Gotham é algo bom se sua própria presença leva à criação de outros vilões mais temidos e perturbadores da cidade? Pois é,
Nolan expressou interesse na insanidade que seria criada em uma cidade onde um homem se veste como um morcego fazendo justiça com suas próprias mãos. E assim, o Coringa em O Cavaleiro das Trevas é o produto distorcido e resultado do próprio Batman. Número 7. Vários atores queriam interpretar o Coringa. Quando se fala em O Cavaleiro das Trevas, a atuação de Heath Ledger como o Coringa é sem dúvida uma das mais celebradas performances cinematográficas de todos os tempos. E a atuação dele realmente não passa despercebido no filme. No entanto, antes de Ledger ser escalado para o papel, vários atores manifestaram interesse em interpretar o palhaço do crime, como Steve Carell, Adrien Brody, Paul Bettany e, é claro, Robin Williams. E Williams aparentemente tentou conseguir o papel de Coringa para o filme de Tim Burton em 1989, assim como Charada para Batman Eternamente, mas não teve sucesso. Ele já havia trabalhado com Nolan em Insônia, então ele provavelmente teria sido uma escolha ideal. No entanto, Nolan escolheu Ledger porque queria trabalhar com ele em vários projetos, mas Ledger não estava disponível. Número 6. Outras possibilidades de elenco. Muitos atores foram considerados para interpretar Harvey Dent, o futuro astro do Hulk. Mark Ruffalo fez testes, mas não foi escalado. Matt Damon e Hugh Jackman foram cotados, mas não puderam aceitar devido a conflitos de agenda. Ryan Phillippe expressou interesse no papel, mas mais uma vez nada se concretizou. Nolan então escolheu Aaron Eckhart, porque sentiu que ele tinha uma qualidade de herói americano. Ele realmente queria escalar Eckhart como protagonista de Amnésia antes de escolher Guy Pearce para o papel. Kate Holmes, que interpretou Rachel Davis em Batman Begins, estava originalmente escalada para retornar como personagem em O Cavaleiro das Trevas, mas, no entanto, ela desistiu do projeto para estrelar em Mad Money. Quando se trataram de escalar uma nova atriz para o papel, Emily Blunt e Rachel McAdams foram consideradas, mas Maggie Gyllenhaal foi escalada e muitos acreditam até agora que ela desempenhou o papel de uma forma brilhante. Número 5. Preparação de Ledger para o papel. Existe uma espécie de lenda urbana que contam que Heath Ledger enlouqueceu para se preparar para o papel do Coringa. Pois é, não podemos ter certeza disso, pois isso envolveria entrar na mente de Heath Ledger durante a criação de seu personagem. Mas, no entanto, o que é evidente é que para se preparar para o papel, Ledger se isolou num quarto de hotel por semanas, tentando encontrar a voz e os jeitos certos para o personagem. Ele finalmente descobriu seu Coringa interior, com voz inspirada em Johnny Rotten e Sid Vicious, dos Sex Pistols, bem como Alex de Laranja Mecânica, junto com inspiração vocal de Tom Waits. Ledger tinha um diário do Coringa que criou enquanto desenvolvia o personagem, algo muito perturbador. Número 4. Designs originais do Coringa e Duas Caras. A interpretação do Coringa de Ledger teve a eliminação da cena onde o Coringa cai em um tanque de resíduos tóxicos e dá ao Coringa um sorriso de Glasgow. Antes de chegarmos à aparência final que todos conhecemos e amamos, houve vários designs que representaram como o Coringa poderia aparecer em O Cavaleiro das Trevas. Pois é interessante notar que o Coringa foi originalmente desenvolvido com cabelos espetados, isso mesmo. E nesse design ele nem tinha maquiagem ou ao menos cabelos verdes. O que realmente é estranho é que o Coringa também não parecia ter olhos nesse design, o que é bastante assustador. E à medida que os designs avançavam, você pode notar que ele começa a transformação no Coringa que todos conhecem no filme. E quanto a Duas Caras, este design mostra as feridas do personagem parecendo muito mais carnudas do que o que vemos no final do filme. E ele parece careca por algum motivo. E então ficou este design,
que era quase como o que vemos no final do filme. Embora Harvey Dent pareça um pouco chamuscado, a aparência do personagem finalmente foi finalizada por efeitos de computação gráfica, embora durante as filmagens do filme o ator Aaron Eckhart teve que raspar metade de sua cabeça e usar pontos estranhos em metade de seu rosto. Também observamos como em Cavaleiro das Trevas o Coringa lambe repetidamente os lábios, criando algo que parece realmente assustador. E isso aconteceu porque a maquiagem da boca estava constantemente se soltando, e lamber os lábios era a maneira de Ledger tentar mantê-la no lugar. Interessante, né? Número 3. Locações de filmagem. A filmagem de O Cavaleiro das Trevas foi uma produção internacional com filmagens contínuas em todo o mundo. E a maior parte das filmagens ocorreram em Chicago, e o filme usou o título falso de Horry's First Kiss para afastar a mídia e os fãs durante as filmagens na cidade. Também houve filmagens nos estúdios da Pinewood no Reino Unido, na usina de energia de Battersea, localizada na margem sul do rio Tamisa, em Londres. Além disso, algumas cenas adicionais foram filmadas em Hong Kong. Levar a ação para locações fora dos Estados Unidos deu ao filme um aspecto de escala e alcance bem mais amplo. Nolan filmou 7 sequências em formato de IMAX, o que, embora tenha se tornado mais comum nos últimos anos, e não era tão comum em 2008. As cenas em IMAX definitivamente deram ao filme uma sensação de grandeza. Número 2. A cena da capotagem do caminhão era real. Em uma época em que o CGI dominava o cinema moderno e é usado como uma solução rápida e fácil para acrobacias e explosões, é muito comum ver acrobacias reais sendo realizadas. E uma das cenas mais marcantes de O Cavaleiro das Trevas é a cena em que, graças ao Batman usando cabos de aço, ele consegue virar o caminhão do Coringa de cabeça para baixo. Pois é, Nolan estava determinado a manter o máximo de realismo em O Cavaleiro das Trevas, quanto possível, e queria que uma acrobacia fosse realizada de verdade em uma rua de Chicago. E foi tarefa do supervisor de efeitos Chris Carboll encontrar uma maneira segura de realizar essa acrobacia, e ele praticou em locais isolados para garantir que fosse realizada com segurança. E além disso, muitas das cenas em que o Batman aparece sobre a cidade enquanto está de pé nas bordas de arranha-céus foram realmente filmadas com Christian Bale. Curiosamente, o mesmo não pôde ser dito para Michael Caine, que interpretou Alfred, enquanto filmava a cena da festa em que o Coringa invade a festa de Bruce Wayne, enquanto Caine viu o Coringa de Heath Ledger pela primeira vez. Ele ficou tão aterrorizado que esqueceu suas falas e simplesmente ficou parado, congelado e em choque. Boa noite, senhoras e senhores. Somos a diversão da noite. Número 1. O Cavaleiro das Trevas é o 43º filme de maior bilheteria de todos os tempos. Para aqueles que estavam por aí em 2008, lembre-se que todos pensaram que Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal seria o maior filme do ano? Pois é, não foi bem assim não. Já que não era apenas um filme, mas o Cavaleiro das Trevas derrotou completamente nas bilheterias, arrecadando pouco mais de $1 bilhão, com um orçamento de 185 milhões de dólares. Realmente, o Cavaleiro das Trevas se tornou o 43º filme de maior bilheteria de todos os tempos, além de ser o filme de maior bilheteria de 2008.
E é claro que após o seu lançamento, a atuação de Heath Ledger como o Coringa recebeu grandes elogios e o filme ganhou muitos prêmios, com Ledger ganhando um Oscar. Logo após as filmagens de O Cavaleiro das Trevas, Heath Ledger faleceu tragicamente. Pois é, perdemos um grande ator cuja carreira estava apenas começando a brilhar. Sentimos que o mundo foi privado de futuras performances que Ledger poderia ter feito. Mas, ao mesmo tempo, somos muito gratos por sua atuação como o Coringa em O Cavaleiro das Trevas, que se tornou seu legado. Sua atuação por si só é uma obra-prima das artes cênicas e deve ser apreciada por todos os amantes do cinema. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E não esqueça de contar aqui pra gente, nos comentários, qual o seu filme preferido do Batman. E assista a outros vídeos como estes que estão aparecendo aqui na tela para vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau!